E peço para os irmãos acompanharem a leitura do versículo 17 ao 20. Serão esses versículos a exposição de hoje. Mateus capítulo 5, né, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os outros profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Pois aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muitos ao dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, esse momento que temos de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz. Tem misericórdia, Pai, da nossa vida, principalmente da minha, ó Pai. Que eu possa ser um mensageiro da sua palavra, fiel. Que os irmãos possam compreender, entender a sua palavra e juntos, irmão, ó Deus, como irmãos, vivemos a sua palavra, vivemos tudo que o Senhor quer e pede a nós. Nós pedimos isso e agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então o tema dessa noite, desse sermão, eu coloquei: quando a lei encontra Cristo, o coração é revelado. Quando a lei encontra Cristo, o coração é revelado. Os irmãos viram, eu creio que devem lembrar, que no domingo passado nós meditamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, e Jesus chamou a gente de sal e luz do mundo, né? Sal da terra e luz do mundo. E ali foi muito interessante porque nós vimos que Deus, ele mostra para nós como filhos dele, e ele nos transporta para o reino de Jesus Cristo, o reino dele. Só que esse reino exige que cada um de nós possamos ser testemunhas fiéis, possamos ter um testemunho impactante na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que não participam desse reino. Porque ser sal e luz não é apenas falar certo, ser sal e luz não é apenas viver de uma forma que as pessoas assim possam observar ali e falar assim, poxa, realmente, né? De forma externa, não é isso. Jesus não está interessado apenas no que você faz. Jesus, ele está interessado em quem você é. Isso levanta um problema bem sério para nós, para a gente meditar um pouco sobre isso, irmãos. Porque quando falamos de caráter, normalmente nós pensamos em comportamento externo, né? Falamos de caráter. Pensamos assim, quem? Em alguém correto, em alguém disciplinado, alguém que aparentemente não erra, que não faz nada de errado, né? E aí surge uma pergunta ao meu coração, e eu coloco aos irmãos, que é: como viver uma vida que agrada a Deus, se a própria lei revela que a gente não consegue? Como eu consigo viver uma vida que agrada ao Senhor se a lei diz assim, você não vai conseguir? Então, a partir de Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus ele começa a mostrar que o caráter cristão ele é muito além disso, muito além de coisas externas. Ele vai mostrar pra gente, irmãos, que o problema do pecado ele não está apenas nas nossas mãos, mas no nosso coração. Ou seja, não é apenas nos nossos atos,
mas nas nossas motivações. Não está em apenas naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. E é uma atenção nova que Jesus ele coloca aos seus discípulos. Pense, eles estão no monte, ele está com seus discípulos, há uma multidão que também ouve. Só que Jesus, ele fala de uma forma diferente. Jesus, ele trabalha ali para explicar a palavra de Deus, a revelação e esse reino de Deus que ele vai instituir naquele momento. E é uma atenção nova. Porque, irmãos, ao longo da história da igreja, 2 erros sempre aconteceram. Tanto há mais de 2.000 anos atrás, quanto hoje também. De um lado, existem pessoas que às vezes têm um apreço a algo que é estranho, uma palavrinha estranha que chama assim, antinomianismo. O que significa isso? Essa palavra, irmão, significa que é alguém que rejeita a lei. É alguém que fala que é aquilo lá do passado. É o Antigo Testamento. Foi passado. Acabou. Lei não existe mais. Só que, por outro lado, também existe pessoas que acabam se agarrando em um legalismo, que é um outro erro também. Ou seja, acham e idolatram tanto a lei, que acham que a lei vão fazer com que você possa se aproximar do Senhor, mais diante de um desempenho religioso do que a graça de Deus. Então, uns dizem, em resumo, a lei não importa. Outros dizem, é pela lei que eu provo o meu valor diante de Deus. E Jesus, ele entra exatamente nesse conflito. Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala para eles, eu não rejeito a lei. E também, ele não permite que a lei seja transformada como se fosse uma escada de mérito humano. E aqui, irmãos, que eu quero trazer essa reflexão que vem um pouquinho de fora do ambiente teológico. Não sei se todos aqui conhecem, mas há um romancista muito famoso, russo, chamado Fyodor Dostoiévski. Né? Normalmente eu falo só Dostoiévski, daí a gente acaba esquecendo ali. E é interessante, diante dos seus romances, que ele acaba explorando muito bem um pouco a alma humana. Ele escreve sobre isso. Em das suas obras, os irmãos Karamovsky, ele observa algo impressionante. Ele diz o seguinte, irmãos, o pior pecado não é o que fazemos, mas aquilo que nos tornamos capazes de fazer. O pior pecado não é o que fazemos, mas aquilo que nos tornamos capazes de fazer. E observe a profundidade disso, irmãos, porque o problema do homem não está nas suas ações externas, mas naquilo que existe dentro dele. Nas suas inclinações, nos seus desejos, nas motivações, e é exatamente isso que Jesus está falando. É exatamente isso que Jesus está querendo revelar aos seus discípulos, porque muitos pensavam que poderiam observar a lei, obedecer à lei, como um mero comportamento externo. Só que Cristo ele vai muito além, ele revela o coração. Não é só aquilo que vê, mas aquilo que está dentro do coração. Como disse o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele falou assim, toda a vida cristã pode ser resumida a uma palavra, retidão. E o que significa biblicamente retidão, irmãos? Viver com integridade diante de Deus. Mas não é retidão de aparência, não é retidão de performance religiosa, não é retidão feita para impressionar as pessoas. É uma retidão que nasce e é produzida pelo próprio coração do Senhor, que vem do Senhor. Não foi você que produziu, foi o Senhor. E é exatamente isso que então Jesus, ele começa a falar nos versículos 17 a 20. Após ele ter falado as bem-aventuranças e essa identidade do discípulo como sal, como luz, ele faz uma tensão inevitável aqui para que a gente possa pensar, irmãos. Será que Jesus estava ensinando com tanta autoridade, e ele sendo Deus, então ele estava anulando a lei de Moisés? Jesus ele sabia que nos bastidores as pessoas ficavam pensando nisso. Jesus sondava e Jesus entendia muito bem o coração. Então será que Jesus está ensinando com toda autoridade, que nem os fariseus, nem os escribas tinham? Será que ele estava anulando a lei de Moisés? Porque é isso que os judeus poderiam pensar, e a gente vê em alguns momentos no evangelho, né? Esse mestre, esse rabi, ele está
ensinando outra coisa para esse povo. Por isso Jesus ele começa com essa afirmação decisiva mesmo. O que ele diz? Não penseis que vim revogar. Ou seja, ele não veio destruir, Jesus veio cumprir. Então a nossa discussão, né, a nossa meditação hoje, irmãos, não é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Qual que vale? Qual que é o melhor? Qual que eu devo ler? Não, irmãos. É entre a falsa justiça e a verdadeira justiça. É entre a religião externa e a transformação real. Entre o farisaísmo e o reino de Deus. Então, a primeira ideia que eu quero que os irmãos não se esqueçam, né? E possam lembrar, colocar no seu coração é: Cristo não anulou a lei, ele revelou seu verdadeiro sentido. Versículo 17 e 18. Dê uma olhada nesses dois versículos, irmãos, que sustentam essa tese. Cristo não anulou a lei, ele revelou seu verdadeiro sentido. Irmãos, como que a palavra de Deus diz? O Senhor Jesus começa dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É interessante que essa expressão não penseis, ela já mostra um devido problema. Jesus, do nada, ele começa a falar assim, olha, ele termina no versículo 16, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né, falando sobre essa ideia da luz, do mundo, né, e o sal da terra. E aí depois, na próxima, ele já começa: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, era uma discussão, era um problema que Jesus precisava trabalhar. Ele sabia que aqueles seus discípulos, ele sabia que aquelas pessoas estavam pensando: o que Jesus quer? O que Jesus está nos ensinando, né? Muitos olhavam e achavam que Jesus estava rompendo com tudo, estava mudando. E se for pensar hoje, irmãos, não está muito diferente, né? Muitas pessoas hoje acham isso, que Jesus ele veio mudar tudo. Ele veio dar um outro significado no sentido da raiz mesmo, do nada. Porque essa expressão, ela mostra esse problema. Porque Jesus, irmãos, colocava no coração daqueles fariseus essa dúvida, né, e dos seus discípulos, porque Jesus ele confrontava os fariseus. Ele curava no sábado. Ele corrigia tradições religiosas, ele ensinava com autoridade que os escribas não tinham, que os fariseus não tinham. Então parecia, aos olhos do mundo, convenhamos, que ele estava desprezando Moisés, a lei de Deus. Só que Jesus ele diz o que no versículo 17? Não. Eu não vim revogar. É interessante que quando a gente pensa sobre essa palavra revogar, ela tem a ideia mesmo de destruir, demolir, derrubar completamente. Ou seja, é como se alguém pegasse uma construção e demolisse inteira. E Cristo está dizendo assim: discípulos, não se esqueçam, eu não vim demolir ou destruir a revelação de Deus. Eu não vim cancelar o Antigo Testamento. Eu não vim criar uma nova religião que agora é desconectada com tudo que Deus havia dito antes. Lembre-se, irmãos, isso é muito importante, é a base da nossa fé. Jesus é Deus. Como esse Deus vai ensinar algo completamente diferente, um sentido completamente diferente daquilo que ele ensinou e mostrou no Antigo Testamento? Muito pelo contrário, Jesus diz: eu vim cumprir. E aqui está o coração do texto, porque às vezes, irmãos, quando nós olhamos uma palavra, a gente acha que cumprir significa apenas completar. Cumprir a missão, né? Você fala para o seu filho, faz alguma coisa, ou você tem alguma tarefa, pronto, fiz o check, cumprir a missão, e pronto. Só que, biblicamente, né, na etimologia da palavra, é interessante a gente ver, porque Jesus, quando ele usa esse recurso, essa palavra, ele não quer dizer apenas completar. Ele está dizendo também que cumprir significa levar à plenitude ou revelar o verdadeiro significado. Então Jesus ele está falando ali para eles: eu não vim mudar a lei, porque essa lei é sobre mim. Eu sou Deus. Eu entreguei essa lei. Eu vim revelar verdadeiramente o verdadeiro sentido, mostrar, dar a luz ao texto.
Por que, irmãos? Todo mundo concorda. O Antigo Testamento, a lei apontava para Cristo. As profecias apontavam para Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. O sacerdócio, os reis, os profetas apontavam para Cristo. Israel inteiro apontava para Cristo, porque Jesus Cristo é o centro da palavra. Jesus Cristo não é só o centro, e deve ser o centro da nossa vida. O centro do culto, o centro de todo o evangelho, irmãos. Por isso que o cristianismo, ele não é uma ruptura com o Antigo Testamento, mas um cumprimento, ou seja, uma revelação, mostrando através dos evangelhos do Novo Testamento aquilo que antes estava obscuro. Sabe quando você lê o Antigo Testamento, você fala, não estou entendendo nada, por que o povo era desse jeito e tal? E no Novo Testamento, com as cartas, com as revelações, então, de fato, a gente começa a entender, começa a olhar, poxa, por causa disso, por conta daquilo. Então, não existe, irmãos, oposição entre Moisés e Jesus. Existe continuação, existe plenitude. Eu não lembro agora quem disse essa frase, onde eu ouvi, se eu li ou não, mas eu achei interessante, uma frase bonita. Eu falei, poxa, eu vou comentar com os irmãos. Às vezes você deve ter ouvido já. Que diz assim, o Antigo Testamento é o evangelho em botão. O Antigo Testamento é o evangelho em botão. E o Novo Testamento é o evangelho em flor. Porque tudo estava lá. O Antigo Testamento estava tudo ali, apontando, mostrando para Cristo Jesus. Só que em Cristo, com o evangelho, tudo floresce, irmãos. Tudo faz sentido. Todas as dúvidas mesmo para o nosso interior, para a nossa alma, então, são respondidas. E aqui, meus irmãos, tem uma frase que descreve muito bem o que Jesus está ensinando. Não sei se todos os irmãos lembram, mas eu citei certa vez um matemático, filósofo, pensador cristão francês, que ele escreveu certa vez um livro chamado Os Seus Pensamentos, ou Pensamentos, que é Blaise Pascal. E nesse livro tem uma frase interessante, que ele disse assim, a lei exige o que não podemos dar. A graça dá o que a lei exige. E é exatamente isso que Cristo está fazendo, irmãos. Exatamente. A lei mostra o padrão. Qual que é o padrão de Deus? Cristo cumpre esse padrão. A lei é que revela a nossa incapacidade. Cristo, ele se torna a nossa justiça. Então, Jesus, ele não está abaixando ou aumentando demais a lei. Ele cumpre perfeitamente. Por isso, irmãos, que nós vemos que o problema nunca foi a lei, nunca foi a palavra de Deus. O problema sempre fui eu. O problema sempre fomos nós. Porque a lei de Deus é santa. A lei de Deus é boa. A lei de Deus revela o caráter do Senhor. Não é à toa que o salmista, no Salmo 1, diz que ele tem prazer de meditar na lei do Senhor de dia e noite. Como que ele tem prazer se a lei é penosa, é difícil, é complicada? Há uma revelação que a gente entende. Eu entendi agora, porque o salmista do Salmo 1 diz isso. Porque eu tenho Cristo. Cristo me dá essa paz. Em Cristo eu vejo que eu sou incapacitado mesmo, eu não consigo ir para o céu. Mas em Cristo eu posso descansar. Isso aqui revela para a gente que a lei é boa, irmãos. Revela que a lei é o caráter de Deus. Ela também revela o nosso coração. E talvez por isso que a gente fica tanto angustiado, talvez, no começo, de primeiro momento. Porque a lei, a palavra de Deus, ela mostra quem você é, de fato. Ela fala aquilo que sua mãe nunca quis falar para você. Ela sabe. Mas ela nunca tem medo de falar o que você é, de fato. A lei mostra para nós, irmãos. Ela mostra que nós não somos aquilo que muitas vezes nós pensamos ser. Por isso que Jesus continua no versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aqui, irmãos, eu vou gastar um pouquinho, só para mostrar um pouco da beleza do texto original. Não é coisa de seminarista recente, né? É uma questão assim que eu achei muito bonita mesmo, né? Porque Jesus não falou, talvez os irmãos já entendam e saibam disso. Mas Jesus não falou aqui literalmente i ou tio, né? A Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego, né? Mas quando Jesus também falou, ele não falou em grego,
ele falou em hebraico ou aramaico. Mas é interessante a gente observar o contexto daqui para a gente ter uma compreensão talvez um pouco mais ampla. Porque o que foi traduzido para aí faz referência a Iod, que é uma letra pequenininha do alfabeto hebraico, que ela quase você não percebe. Se ela tiver ali numa frase, você nem olha. Você tem que ler com muita concentração mesmo. É quase um pequeno traço essa letra Yod. E aquilo que foi traduzido para Tio, que é o nosso acento gráfico, que às vezes é um pequeno detalhe ali, né? Jesus ele usa um outro traço que existia na lei e na escrita, né, no alfabeto, que é para distinguir. Porque algumas letras, no começo, elas pareciam tantas, que daí eles começaram a fazer, então, alguns sinaizinhos, assim, para mostrar uns pontinhos, para mostrar assim, ó, isso é diferente, viu? Essa palavra, ela pronuncia de um jeito, essa aqui é uma vogal, quando tá sem, é sem vogal. Então, em resumo, depois de ter falado isso, irmãos, em resumo, Jesus está dizendo que nem a menor letra, nem o menor detalhe gráfico da palavra de Deus perderá o valor. É isso. Nem algo assim, nem uma vírgula vai perder o valor, nem o menor detalhe, até que tudo se cumpra. Isso aqui, irmãos, confronta diretamente duas posturas que Jesus está confrontando. A primeira é desprezar o Antigo Testamento, né, dizendo que é apenas uma história, algo velho, sem valor, né? É até um preciosismo meu, irmãos, porque às vezes eu não gosto de falar Velho Testamento, né? Não tem problema nenhum que alguém fala isso, né? Mas eu gosto de falar antigo, né? Sabe por quê? Porque normalmente quando você tem um carro, você não fala que você é um carro velho, né? Só se quando alguém fala assim, eu tô com um Fusca velho. Aí você fala assim, realmente é arrebentado, né? Aquele Fusca. Só que quando é placa preta, reformado, né? Tudo organizado, você não fala que você tem um carro velho. Você fala que você tem um carro antigo. Você usa, você dá uma, né? Então, poxa, a palavra de Deus não é velha. A palavra de Deus é antiga. Tem um Antigo Testamento e tem um Novo Testamento, né? É só um preciosismo meu, mas assim, faz sentido, ok? Então, a primeira, então, irmãos, não é desprezar o Antigo Testamento, né? Mas a segunda também não é achar que Jesus, então, veio suavizar a lei. Como se no Antigo Testamento Deus fosse mau, Deus fosse quase parente de Satanás, né? E agora no Novo Testamento ele mudou completamente. Irmãos, isso fere totalmente a compreensão de quem é Deus. Porque Deus não muda, Deus é soberano. Deus não é homem que muda de ideia. Não. Cristo não veio corrigir Deus, irmãos. Por isso que eu coloco essa ideia da gente compreender quem é Jesus Cristo para você. Porque se Jesus Cristo é Deus, então o Novo Testamento e o Antigo Testamento não são coisas distintas. Cristo veio plenamente revelar quem era o Senhor. Ele não diminuiu a santidade da lei, ele expõe. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso, com essa aplicação? Primeiramente, eu vejo que isso muda completamente a forma como eu olho a palavra de Deus. Porque quando tratamos a Bíblia como opinião e não como autoridade, nós não estamos sendo modernos. A gente pode ser moderno, irmãos, em um monte de coisa. E até às vezes é bom ser moderno em um monte de coisa. Mas em relação à palavra de Deus, a gente fala assim, não, mas isso é uma opinião, isso é uma coisa. Irmãos, a gente não está sendo moderno. Nós estamos sendo rebeldes, segundo a palavra do Senhor. Porque Cristo Jesus não relativizou a palavra, ele exaltou. Muitos crentes olham para a lei, né? Muitos crentes, como eu, no passado também, olhavam para a lei como um peso, como cobrança, como se Deus estivesse apenas exigindo mais e mais. Só que Jesus mostra para nós que a lei não é inimiga do cristão. A lei, sabe o que ela é? A revelação de Deus. Onde você vai conhecer mais o Senhor. É a palavra do Senhor. Quer ver um exemplo, irmãos? Sabe, quando Deus diz, não adulterarás, ele está revelando a sua pureza. Quando Deus diz, não furtarás, ele está revelando a sua justiça. Quando Deus, ele diz, amarás,
ame o seu próximo como a ti mesmo, ele está revelando o seu próprio coração. Ele amou cada um dos seus e deu o seu único filho. Quando Deus nos chama a santificar um dia para Ele, irmãos, Ele está revelando para nós, para que a gente possa saber que Ele é o centro da nossa vida. Ele é o mais precioso da nossa vida. E por isso que a gente precisa sim separar, parar um pouquinho e meditar, estar com Ele. Não é o nosso trabalho, não é a nossa família. Acredite se quiser. Não é sua correria, nem sua produtividade. É o Senhor, Ele que é o centro da sua vida. Então, a lei, irmãos, não foi nos dada para ser obedecida de forma mecânica. Pronto, você é membro da igreja, agora eu vou te dar umas instruções e você vai fazendo, como se fosse num trabalho, numa empresa. Não. Mas a lei foi nos dada para a gente possamos conhecer e conheçamos quem Deus é. Por isso o cristão, ele não olha para a lei e diz assim, eu preciso cumprir isso. Não, irmãos. A gente precisa olhar de outra forma. Olhar assim a lei de Deus, a palavra de Deus, e falar assim, que Deus santo é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus puro é esse? Que Deus perfeito é esse? A lei, irmãos, não termina em regras. E é muito triste você crescer e viver num ambiente assim, achando que a lei e a palavra do Senhor são regras. A lei do Senhor, ela tem uma finalidade, terminar em adoração. Adoração. O Senhor, Ele quer mostrar e se revelar para que você possa ver, de fato, não existe outro Deus. Não existe outro Deus. É o Rei das nações. Quem vai entender? Tem outro para se levantar e falar que é maior que Ele? Não tem. Então, a lei do Senhor mostra quem você é, por isso que você às vezes fica chateado, mas ela te aponta para Cristo Jesus. A lei, quando ela é revelada, a gente começa a perceber que Cristo é muito mais precioso. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, começa a buscar mais a palavra de Deus, a gente começa a ver que Jesus é muito mais precioso do que imaginava. Porque é através dele, por ele, que eu vou para o céu. Não é pelas minhas obras, não é pelas minhas forças. Então, o primeiro passo do movimento verdadeiro, irmãos, da santidade não é o orgulho, é o quebrantamento. Por mais que a lei se ilumina, mais Cristo eu preciso buscar, e mais Cristo eu preciso olhar e entender. Ele é precioso para mim. Ele revelou o verdadeiro sentido da minha vida. E há uma segunda e última ideia, irmãos, que eu compartilho com vocês, que está no versículo 19 a 20. Os versículos 19 a 20, irmãos, o segundo ponto é: a justiça do reino não é externa, é uma transformação do coração. A justiça do reino não é aquilo que você vê, ou só aquilo que você vê, mas ela é uma transformação interna, uma transformação do nosso coração. Observe o que Jesus ele fala no versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui Jesus continua mostrando, irmãos, que a lei, ou seja, a palavra de Deus, ela não foi abolida do reino dos céus. Ela ali continua tendo valor no reino de Deus, ou seja, a palavra, aquilo que o Senhor coloca e revela para nós, ainda tem sim utilidade, e sempre vai ter utilidade. Jesus aqui, irmãos, não está falando de leis cerimoniais, ou seja, leis cerimoniais eram leis que você tinha que ir no templo, precisava de um sacerdote, precisava de um animal, sabe? Todas aquelas coisas rituais, muitas coisas assim. Não! Isso tudo apontava para Jesus Cristo e teve o cumprimento pleno em Jesus Cristo. Jesus ele está falando aquilo, especialmente daquilo que revela o caráter moral de Deus, ou seja, Deus é santo. Deus é justo. Então isso não muda. Isso faz parte do reino, faz parte da nossa vida. Ou seja, Jesus não está diminuindo a verdade, porque Deus não muda. Então observe o que ele fala. Ele fala duas palavras, né? Se você observar no versículo 19, ele fala duas palavras, que são praticar e ensinar.
Ou seja, irmãos, o que Jesus está querendo dizer para nós é que no reino não basta apenas conhecer a verdade. Aquela pessoa ela conhece a verdade, aquela pessoa ela entende, ela sabe. Não basta defender a verdade, não basta ensinar corretamente. É preciso viver aquilo que você ensina. E a gente, se formos honestos, nós não gostamos de conversar ou ficamos assim até irados com pessoas que defendem um monte de coisa que é da palavra de Deus, defendem um monte de coisa assim que você fala, isso é justo e verdadeiro, né? Família, tudo. Mas na verdade você olha para a vida dele, não tem nada disso, não tem nada de amor, não tem nada de família, não tem nada disso. E a gente faz o quê? Poxa, essa pessoa não está vivendo o que prega, né? Jesus ele está incomodando a gente nisso. Me incomodando nisso, dizendo assim, ó, não basta você falar a verdade correta, mas eu ensinei pelo menos corretamente. Não, ele também está preocupado com o seu coração. Você precisa viver. Então Jesus está confrontando diretamente a hipocrisia religiosa. E aqui ensina uma coisa e vive outra. Então, irmãos, o que a gente pode ver aqui é que muitas vezes nós podemos ter a nossa boca cheia de ortodoxia, né, cheia de palavras bonitas da palavra do Senhor, mas o nosso coração está longe de Deus. Às vezes a grandeza do reino não está no discurso. A grandeza realmente da igreja, da sua vida, da sua casa, está na coerência, na integridade, no coração transformado. Por isso que ele fala no versículo 20, e conclui, né? Jesus ele faz uma declaração que para mim foi chocante. Olha só. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso daqui, irmãos, quando Jesus está falando, isso daqui era praticamente ofensivo para um judeu. Era ofensivo demais o que ele estava falando para um judeu. Porque pensa só, irmãos, no contexto daquela época, se havia um grupo que era conhecido e era admirado por todos pela sua rigorosa observância da lei, era exatamente os escribas e fariseus. Era exatamente esse povo. Pedro, os discípulos que estavam ali, eles todos olhavam para os fariseus e escribas, não com esse pesar que a gente hoje olha, né? Que a gente sabe que Jesus estava falando. Mas eles olhavam com reverência. Eles olhavam assim, nossa, um escriba, um fariseu veio aqui no nosso vilarejo? Como assim? Não faz sentido, porque eles saíram de Jerusalém. Então, eles eram especialistas, doutores da lei mesmo, irmãos. Os escribas, eles eram estudiosos. Por que eles eram tão estudiosos assim? O povo falava assim, poxa, essa santidade eu acho que eu não vou conseguir, porque eles calculavam a lei. Então eles falavam assim, não é só 10 mandamentos, 10 leis, são mais de 600. Não sei se é 615, alguma coisa assim. Então, você precisa, para agradar a Deus, cumprir essas 615. Mas daí você fala, onde que está na Bíblia falando que é 615? Foram os rabinos antigos que começaram a contar e fizeram umas contas lá e falaram que são 615 e pronto, e começaram a repetir. Percebe? Onde que está? Por que eles estão praticando isso? Por que você pratica as coisas que você pratica? Está na Bíblia? O que está acontecendo? Jesus está incomodando os judeus e seus discípulos a pensarem nisso. Eles criavam regras, eles detalhavam comportamentos, eles viviam sobre uma disciplina rigorosa. Não sei se todos sabem, mas, por exemplo, irmãos, um judeu na época, por exemplo, no sábado, né, no dia de descanso, no sabá deles, eles contavam quantos passos eles podiam dar naquele dia. E se eles andassem demais, eles estariam trabalhando. Eles mudavam até o calçado deles nesse dia, porque eles pensavam, olha, vá que eu andando, eu tenho uma semente, eu empurre essa semente, um pouco de terra, cai a chuva, e aí eu plantei. Logo eu trabalhei. Eles começavam a colocar essas coisas, aí se fala, aonde que na lei? Aonde que está falando essas regrinhas? Não tinham. Mas vocês tinham que cumprir, precisa cumprir isso para seguir uma vida religiosa. Existia um ditado popular também na época que eles falavam assim, ó, se apenas 2 pessoas entrarem no céu, esquece que vai ter milhões e milhões aí, milhares e milhares no céu. Se apenas 2 pessoas entrassem no céu, eles falavam, seriam um escriba e um fariseu. De fato, eles eram muito
rigorosos. E Jesus olha para o povo e diz: se a justiça de vocês não for maior do que a deles, vocês não entram no reino. E aí? Na hora eu fiquei assim, chocado com isso. Falei assim, e agora, né? Porque fica essa pergunta inevitável. Quem pode ser salvo, então? Pedro poderia, os discípulos olharam assim e falaram assim, bem, se nem eles, a gente precisa exceder. Como assim? Quem então será salvo? Porque se nem os profissionais da religião bastam, quem bastará? E aqui que está o ponto, irmãos. Jesus não estava falando de quantidade, de regras. Jesus estava falando sobre uma qualidade da justiça, de um coração transformado. Não é sobre fazer as coisas, é sobre exigir mais coisas, mas é um coração transformado. Por quê? Eles se preocupavam com a aparência. Cristo se preocupa com a verdade. Eles limpavam o seu exterior do corpo. Cristo não olha para o corpo, olha para o coração. Eles mediavam santidade por essa performance religiosa. Cristo mede por transformação interior. Eles queriam parecer santos, mas Jesus quer nos tornar santos, irmãos. E essa é toda a diferença. Toda a diferença. O ano passado eu li um livro do filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Mais ou menos assim. E ele fala uma palavra interessante, eu falei assim, poxa, eu vou compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, ó, a maior ilusão do homem é pensar que pode, por si mesmo, se tornar justo. A maior ilusão do homem é pensar que pode, por si mesmo, se tornar justo. E é exatamente isso que um fariseu acreditava. Ele achava que ele ia conseguir. Ele achava que a sua disciplina e a forma de viver, que as suas regras seriam suficientes. E Jesus, ele destrói essa ilusão. Porque o problema, irmãos, não está no comportamento, está no coração. Sabe por quê? Um exemplo, irmãos. Porque você pode não matar aquele irmãozinho, aquela pessoa, mas você pode continuar com o coração cheio de ódio. Você pode não adulterar, mas você pode continuar uma vida dominada por impureza. Você pode estar dentro da igreja, mas muito mais longe dela. Porque o problema não é apenas o pecado que fazemos, irmãos. É o que somos. Então, o que está dizendo aqui, irmãos? É que a nossa justiça, as nossas ações, elas não promovem a justiça de Deus, não excedem a justiça dos fariseus. Porque para exceder, ou seja, para você conseguir ser maior que um fariseu, você precisa derramar e viver a sua vida em Cristo. É por causa de Cristo que a sua vida e, de fato, o seu coração, a sua justiça excede. Porque essa justiça que tem no teu coração não vem de você. Vem de Cristo Jesus. Vem de Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor, ele transforma esse coração para que a gente possa obedecer e olhar pela palavra de Deus com amor. A vida cristã, irmãos, não é uma maquiagem espiritual. É um milagre. Eu estar aqui, eu crer em Cristo Jesus, eu entender que eu preciso desse Senhor, desse Cristo na minha vida, é um milagre. É um milagre para a nossa vida, irmãos. Não é aparência, é regeneração. Não é comportamento religioso, é um novo nascimento. E aí a gente fecha essa ideia, irmãos, dizendo que isso precisa profundamente confrontar o nosso coração, a nossa igreja. Porque ainda hoje, irmãos, existe sim muito farisaísmo com roupa evangélica, sabe? Porque às vezes a gente é tentado sim a medir espiritualidade por aparência. Às vezes sim a gente acaba achando que santidade é um conjunto de proibições. Só que a palavra de Deus não aponta isso, irmãos. Às vezes a gente acha, e muitas vezes eu achei que eu era superior a outras pessoas, a outros irmãos, porque eu não bebia, que eu não fumava, que eu não jogava, não frequentava certos lugares, mas meu coração continuava cheio de orgulho. Duro, sem misericórdia. Isso não é justiça do reino, isso não é exceder a lei dos fariseus. Isso é justiça do mundo. A verdadeira religião é transformação. Por isso que Jesus ele vai falar aquela parábola, irmãos, do fariseu que orava bonito. Ele orava, ia para o templo, orava bonito,
E o publicano dizia, o publicano, aquele que era escória da sociedade, dizia assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, olha, aquele publicano, aquele cobrador de impostos, aquele que se vendeu para o sistema dos romanos, ele entendeu o evangelho e ele foi justificado. Porque, irmãos, a porta do reino, ela não se abre para aquelas pessoas que se acham suficiente. Não, ela se abre para aquele que sabe que precisa da graça. E a pergunta que eu deveria fazer, irmãos, como crente, não é se eu estou fazendo certo. Será Deus que eu estou fazendo o que é certo? Eu acho que seria mais profunda. Meu coração está sendo transformado, Deus? Quando eu leio a palavra, eu estou me parecendo mais com o Senhor, com Cristo Jesus? Minha obediência nasce do amor por Deus ou de uma necessidade de parecer correto? Ou de um medo de ir para o inferno? Tenho medinho de ir para o inferno, então eu vou obedecer ao Senhor, eu vou ir para a igreja, né, eu vou pagar o dízimo, eu vou fazer oferta. Irmãos, é muito mais que isso. Porque a justiça do reino não é teatro religioso, é a obra do Espírito, é milagre. Você entender certas coisas que o Senhor Jesus Cristo está pedindo para você, irmãos, o nosso coração, a gente já viu isso, né, nas bem-aventuranças, isso é só um coração mudado mesmo pelo Espírito Santo. Porque o meu coração, quando eu leio, eu falo assim, tá, o meu coração não faz sentido, mas para um coração transformado faz. E é isso, irmãos. Então, por isso, a nossa relação, concluindo com a lei, nós não obedecemos para sermos aceitos, mas porque nós fomos aceitos por Cristo. Nós não obedecemos para a gente se tornar filho. Eu obedeço porque eu já sou filho de Deus. A lei, irmãos, não é uma escada para alcançar a Deus, mas um caminho de santificação guiado por Ele. Então, agora eu sei, eu olho para a palavra e falo assim, ó, aqui tem palavras para me santificar. Então, é um caminho. Então, eu vou ler, eu vou me debruçar na lei do Senhor, eu vou cobrar isso do meu irmão, eu vou buscar ensinar isso daí para as outras pessoas, não como um peso, como um jugo, mas dizer assim, olha, é através disso que você vai se santificar, que você vai vencer na vida. E apenas 2 aplicações finais, irmãos, para nós. Primeira coisa que eu quero, então, que ao sair da igreja, ir para casa, eu quero que vocês possam lembrar e meditar. Pare de medir a sua vida apenas pelo comportamento externo. Pare. Procure olhar. Porque, irmãos, não é porque a gente faz certas coisas corretas que o nosso coração está certo. Um exemplo, você não briga com a pessoa, mas você guarda rancor. Você não brigou, mas seu coração está duro. Você não trai, mas você alimenta desejos. Ou seja, você fez a coisa certa, mas o seu coração está longe. Deus vê além. Então, o seu coração ama aquilo que Deus ama, de fato? É isso que eu tenho que perguntar. É isso que vai guiar a sua vida cristã. Segunda e última ideia é: aprenda a olhar para a lei como revelação de Deus, como algo maravilhoso, não como peso. Talvez você pense assim, pastor, eu tento fazer o meu melhor, eu faço o que eu posso, sabe? Eu tento mesmo. Mas eu achei uma frase interessante no livro O Peso da Glória, de C.S. Lewis. Ele falou assim, ó, o problema não é que desejamos demais, mas que desejamos pouco. O problema não é que desejamos demais, mas porque desejamos pouco. Isso é muito sério, irmãos. Porque o problema do nosso coração não é só quando a gente erra, quando a gente peca. É quando a gente se contenta com pouco, sabe? Eu me contento com uma vida religiosa superficial. Isso é se contentar com pouco. Eu me contento com uma obediência externa apenas, com uma aparência de santidade, mas eu não me contento com um coração transformado de fato. Quando Deus, irmãos, está nos chamando para algo mais profundo, Deus quer que a gente possa transformar o nosso coração através dele. Então, a palavra final, irmãos, a lei não foi feita para te esmagar. Se você tinha esse pensamento, se liberte em Cristo Jesus. Ela foi feita para te conduzir a Jesus, a graça do Senhor. E em Cristo, você não apenas entende a lei, mas você começa a vivê-la de dentro para fora. Que o Senhor nos dê graça para isso. Vamos orar, irmãos? Tem esse tempo então de oração silenciosa. Fale com o Senhor.
Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor derrama misericórdia sobre a minha vida e a vida de cada irmão aqui presente, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor continue nos iluminando para que a gente possa compreender um pouco mais a Sua palavra, ó Pai, entender o que de fato o Senhor requer de nós. Como vimos, ó Pai, o Senhor quer um coração transformado, um coração que ama o Senhor, que não só faz o que é certo, mas também o coração está amando, adorando fazer aquilo, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, nos ensine a não só fazer o que é certo, mas a amar aquilo que o Senhor ama. Nós precisamos disso, ó Pai, porque sabemos que é isso que vai nos ajudar a permanecermos firmes diante da nossa caminhada cristã, com a nossa família, com os nossos irmãos, com essa igreja, ó Pai. Nos ajude, pois nós necessitamos e precisamos de Ti. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, sim, nos sustentou até aqui, até hoje, até nesse momento, ó Pai. O Senhor derrama graça, o Senhor nos cuida e nós somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor derrama. Uma delas, ó Pai, é participar da Santa Ceia, de entender e fazer parte do corpo de Cristo Jesus, ó Pai. Nós louvamos e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus, amém.